Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para a aula de ciências, a pele humana e o suor. Abra sua apostila na página 291 e acompanhe as explicações da professora. Neste módulo, nós estamos continuando o estudo sobre a pele. Você vai conhecer como o suor contribui para manter constante a temperatura do corpo e vamos estudar também alguns hábitos de higiene para manter a saúde da nossa pele. Em dias muito quentes ou após a realização de exercícios físicos, nosso corpo transpira e ficamos suados. Você sabe por que isso acontece? Observe a imagem do menino na apostila. No calor intenso, uma pessoa pode transpirar a cada hora aproximadamente 1,7 litro de suor. O suor é importante para manter constante a temperatura do corpo. A função do suor. A transpiração pela pele, também conhecida como suor, é uma das maneiras de o organismo eliminar o excesso de calor. Em anos anteriores, você aprendeu que as aves e os mamíferos são capazes de manter constante a temperatura do corpo. Nos seres humanos, a temperatura corporal é mantida por volta dos 36,5 graus. A transpiração contribui para evitar que a temperatura se eleve acima desse valor. Veja como isso acontece. O suor é um líquido formado por água e sais minerais e produzido pelas glândulas sudoríferas, localizadas na derme, que você estudou no módulo anterior. Essas glândulas são controladas pelo sistema nervoso. Assim, quando a temperatura do corpo começa a aumentar muito, pelo fato de realizarmos atividades físicas intensas ou porque a temperatura do ambiente está elevada, os nervos enviam mensagens a elas para que produzam o suor. A derme é a camada da pele onde estão os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríferas e sebáceas, os folículos capilares e as terminações nervosas. O suor é então conduzido por meio de ductos que se abrem nos poros. Ao evaporar, o suor resfria a pele, contribuindo para diminuir a temperatura do corpo. Ducto é o canal. Observe na imagem as estruturas indicadas pelas setas. Você pode ver que a glândula sudorífera presente na derme possui um ducto que se abre nos poros da epiderme. É nessa glândula que o suor é produzido e depois liberado por meio dos poros. Ela é formada por minúsculos tubos enrolados sobre si mesmos, providos de músculos, cuja contração permite, em temperaturas amenas, a expulsão de pequenas gotas de suor a cada 10 segundos. O suor é composto principalmente de água, sais e ureia. E essas substâncias também são encontradas na urina, mas em quantidade muito maior que no suor. A função do suor está relacionada ao processo de regulação da temperatura corporal. A evaporação dessa substância provoca a diminuição da temperatura da pele. As diversas glândulas sudoríferas distribuídas pelo corpo não reagem todas ao mesmo tempo nem aos mesmos estímulos. Quando o clima está muito quente, por exemplo, são ativadas primeiro as glândulas sudoríferas situadas na face, nuca, antebraços e superfícies das costas. Se o estímulo é de ordem psíquica, como aquele causado por fortes emoções, o suor é produzido principalmente nas palmas das mãos, plantas dos pés e axilas. No calor intenso, uma pessoa pode transpirar a cada hora cerca de 1,7 litros de suor, como a professora já mencionou na página anterior. Por isso, é essencial ingerir grande quantidade de líquidos nas estações quentes. A prática de exercícios físicos promove um aumento do metabolismo, que é um conjunto de reações químicas no organismo, elevando a temperatura do corpo, o que gera calor. A partir de então, a pessoa começa a suar. A liberação do suor pelas glândulas sudoríferas, nesse momento, significa que a temperatura corpórea está se elevando.
Portanto, o emagrecimento ele não ocorre em razão da transpiração, mas em consequência da prática de atividades físicas. Atividade 1. Observe a imagem. Aqui nós podemos ver o mecanismo de produção de suor pelas glândulas sudoríferas. Nós já percebemos que o suor é extremamente importante para manter a temperatura do corpo humano. A transpiração acontece quando a pessoa está realizando atividades físicas, quando ocorre o aumento da temperatura. Aqui na imagem nós podemos ver que a pessoa está se exercitando, ela está correndo. Aconteceu o aumento da temperatura. Olha lá, a ordem, o cérebro deu a ordem, as glândulas começaram a produzir o suor. Aí acontece a produção, a eliminação, olha aqui a glândula sudorífera, o suor sai pela pele e acontece o resfriamento. Responda as questões da página 293. O que essa imagem mostra? Letra B, qual a função do suor? E letra C, explique o que está ocorrendo em cada uma das etapas enumeradas na imagem. Página 293. A água em nosso corpo. A maior parte do corpo humano é constituída por água, que é indispensável para a nossa saúde, pois várias funções do nosso organismo dependem dela. Veja, a água participa da regulação da temperatura do corpo por meio do suor, hidrata os tecidos dos olhos, do nariz e da boca, atua no transporte de nutrientes para as células, compõe os sucos digestivos fundamentais para a digestão, ajuda na eliminação de resíduos por meio das fezes e da urina e lubrifica os órgãos e as articulações. No processo de transpiração ocorre perda de água e essa água deve ser reposta imediatamente pelo corpo humano por meio da ingestão de líquidos ou alimentos com grande quantidade de água. A urina e as fezes também contêm água. Também ocorre a liberação de uma quantidade de água que deve ser restituída. Quando a sensação de sede aparece, é porque o organismo está manifestando a falta de água, fato que já está comprometendo as atividades vitais. A formação do suor e a sua importância como mecanismo no controle da temperatura corpórea foi o que nós estamos estudando até agora. Nos olhos, na boca e no nariz, existe a presença de água que é facilmente observada. E nos líquidos internos relacionados à digestão, a presença de água é fundamental para que ocorram as reações químicas desse processo. O mesmo acontece com as demais funções vitais de nosso organismo: a respiração, circulação, excreção. Sem água, o nosso corpo não realiza as reações químicas que permitem nossa sobrevivência. O ser humano pode ficar semanas sem se alimentar, porém, a falta de água durante 3 a 5 dias pode ser fatal. A quantidade de água no corpo humano pode variar conforme a idade, sendo que no bebê é de 70%, enquanto as pessoas mais velhas podem ter até 60%. No próprio organismo, essa taxa também varia, pois os órgãos que apresentam mais água são os pulmões e o fígado, enquanto os ossos têm uma taxa inferior. Essa variação se deve ao metabolismo de cada órgão. Página 294. A água é eliminada do corpo todos os dias pela transpiração, pela respiração, sob a forma de vapor, pela urina e pelas fezes. Como o nosso organismo não as armazena, diferentemente do que ocorre com a gordura, é importante que ela seja reposta. E isso deve ocorrer antes mesmo de identificarmos a sensação de sede, pois essa já é um sinal de que o corpo está desidratado. A desidratação caracteriza-se pela baixa concentração de água e de sais minerais no organismo, e se for muito prolongada, pode levar à morte.
Os sintomas da desidratação incluem sede, boca e pele secas e murchas, sem elasticidade, olhos fundos, urina de cor mais escura do que o normal, pouca ou nenhuma produção de lágrimas, dor de cabeça, sonolência, tontura, fraqueza e cansaço, além de aumento da frequência cardíaca. Por isso que é muito importante a ingestão de líquidos diariamente. E grande parte da água de que necessitamos provém também de alimentos ricos em água, como frutas e hortaliças. Conheça alguns cuidados que devem ser observados para manter o corpo hidratado. Beba cerca de 2 litros de água por dia. Tome líquidos antes, durante e após a realização de atividades físicas. Consuma alimentos ricos em água, como melancia, melão, morango, rabanete, tomate e cenoura. Realize a atividade 2. Número 1. Por que sentimos sede quando está muito calor ou após praticarmos atividades físicas? Por que será? Na dúvida, volte o vídeo e reveja as explicações. Número 2. Escreva 3 sintomas da desidratação que podem ser notados por meio da análise visual da pessoa. Número 3. A água é vital para o ser humano, por isso é preciso que as pessoas estejam comprometidas em utilizar esse recurso natural de forma sustentável, evitando o desperdício. Estima-se que de toda a água disponível no mundo, 70% é usada para produzir alimento. Veja a quantidade de água necessária para produzir alguns deles. 1 quilo de banana necessita de 499 litros de água para sua produção. 1 quilo de arroz, 1 quilo de ovos, 1 quilo de frango, 1 quilo de carne, tem aí a quantidade de litros de água que necessita. De acordo com esses dados, converse com seus colegas e proponha algumas maneiras de consumir alimentos de maneira saudável. Aqui você vai fazer uma reflexão com o pessoal que mora com você. Página 295, a higiene da pele. Vocês já estudaram em anos anteriores os fungos e as bactérias e as ações deles para deteriorar os alimentos. Nós aprendemos que esses seres vivos se desenvolvem em locais que apresentam umidade e matéria orgânica, alimento. Aqui nós vamos ver que esses fungos e bactérias estão presentes também na pele humana. Acompanhe a leitura com a professora. Existem diversos tipos de fungos e bactérias que podem viver e se proliferar na pele humana, pois nela encontram condições perfeitas para isso, como temperatura ideal e presença de alimento e de água. Algumas partes do nosso corpo permitem a proliferação de micro-organismos, principalmente as áreas que ficam menos expostas ao ar e tendem a permanecer mais úmidas, como as axilas e as solas dos pés. A ação desses micro-organismos provoca algo bem desagradável, o mau cheiro. Confira no quadro abaixo algumas dicas para evitar o odor desagradável nos pés e nas axilas. Tome banho todos os dias com água e sabonete. Ao tomar banho, lave bem as axilas. Depois, use desodorante. O álcool presente nesse produto reduz a quantidade de bactérias. Os desodorantes sem álcool, os antitranspirantes, também diminuem o suor ao fechar um pouco os poros. E quanto menor a quantidade de suor, menor será a ação desses micro-organismos. Não use tênis sem meias e prefira usar as de algodão, pois os tecidos de fibras naturais mantêm os pés mais secos. Troque as roupas e as meias diariamente. Evite usar o mesmo calçado todos os dias. Após utilizá-lo, guarde o calçado em um local arejado e, além disso, coloque-o ao sol pelo menos uma vez por semana. O suor é produzido pelas glândulas sudoríferas localizadas também nas axilas e nos pés. E tem, nesses lugares, né, esse suor, ele tem uma composição especial que favorece o desenvolvimento de bactérias decompositoras. Como resultado da ação bacteriana, forma-se um cheiro desagradável nessas regiões.
Os antitranspirantes, eles não bloqueiam totalmente a ação dessas glândulas, porque se fosse dessa forma, haveria o superaquecimento dessas regiões do corpo. É muito importante manter a higiene dessas partes. Vocês já estão na idade de usar desodorantes. Página 296, você é o cientista. A professora vai colocar um vídeo sobre essa experiência, que não será obrigatório realizar, apenas acompanhar para observar o resultado. Para nossa experiência de hoje, nós vamos precisar de leite, amido de milho, açúcar, embalagens limpas, ok? Pode ser copo descartável, mas vocês vão precisar de alguma coisa para vedar a tampa do copo, ok? Uma colher, um copo de vidro, desses que vocês tomam suco em casa, e uma panela para a gente fazer o mingau. Nós vamos colocar primeiro uma xícara de leite, tá? É um copo desse cheio. Uma xícara de leite. 2 colheres de açúcar. E 2 colheres de amido de milho. 2 colheres bem generosas. E vão levar essa mistura ao fogo, tá? Quando soltar da panela, está pronto o nosso mingau. Fizemos o mingau, tá vendo? Ele ficou soltinho da panela. O que é que vocês vão fazer agora? Vão colocar metade em um potinho e metade no outro. Vamos colocar bastante mingau. Nesse potinho aqui, vocês não vão fazer nada. Vão deixar ele aqui e vão vedar. E em cima, vamos escrever controle. Pode ser com papel, colocar em cima, ou pode usar um pincel e escrever no potinho, tá? Controle. E no outro, vão pegar um cotonete ou qualquer outro objeto da casa que esteja esterilizado, ou seja, limpo, e vão passar em alguma parte do corpo. Eu vou passar entre os meus dedos, tá vendo? Vou passar bastante entre meus dedos. Ó. E vou passar dentro do mingau. Passar bastante dentro do mingau. Ou seja, nós vamos descobrir se na minha mão existe bactérias e fungos, tá bom? E aí vocês vão vedar da mesma forma que o outro e vão escrever em cima suor, ok? Suor e controle. No suor, a gente colocou o cotonete que tinha o meu suor. E no controle a gente não colocou nada. Deixou, ó, vedadinho, limpinho. E aí a gente vai saber como vai ser, o que vai acontecer com essas 2 amostras daqui 5 dias. Depois de 5 dias, o potinho que eu coloquei o nome controle, vocês lembram? Que eu coloquei o mingau ainda quente dentro da geladeira e vedei bastante. Olha só como está. No cantinho começou a nascer algumas comunidades de bactérias, tá vendo? De fungos e bactérias. Bem nesse cantinho aqui, ó. Mas o restante do mingau ainda está do mesmo jeito, né? Apenas uma comunidade nesse cantinho aqui. O segundo foi a que tinha o meu suor. Vocês se lembram que eu coloquei, passei um pouquinho do cotonete aqui? Pois é. Eu coloquei na geladeira e depois de 5 dias, olha só, começou a nascer algumas comunidades de bactérias e de fungos, tá vendo? Bastante, ó. Nós podemos perceber, além disso, tem um mau cheiro terrível essa amostra aqui, ó. Então, de uma para a outra, nós podemos perceber que a que tinha o meu suor tem mais comunidades de fungos e bactérias, tá vendo? E essa daqui tem apenas lá no cantinho. 5 dias eu achei muito pouco ainda pra gente perceber a proliferação dos fungos e das bactérias, apesar de ser visível, não é? Aí eu deixei mais 5 dias. E olha só o resultado. Pois é, a amostra, olha,
ficou com pouquíssimas colônias, apenas uma, aquela que estava na primeira imagem, cresceu um pouco. E olha só a imagem suor. Nossa, olha quantas colônias de fungos e bactérias. Olha só o tanto desses micro-organismos que ficam na nossa pele. Muitos, não é? Pois é. Olha só a importância de higienizar as nossas mãos. O amido de milho, ele foi apenas um meio facilitador, né, para nossa experiência, mas isso também acontece na nossa pele, apesar da gente não enxergar. Nós estamos vivendo um momento que vocês já sabem, têm consciência disso, sobre a importância de lavar bem as mãos. Após assistir o vídeo, você vai concluir que a região entre os dedos é um ambiente favorável ao desenvolvimento de fungos e bactérias, em decorrência da umidade provocada por intensa produção de suor nessa região do corpo, tá? E as condições do pote com mingau são semelhantes às dos pés, uma vez que apresentam umidade e fonte de alimento. Página 296, doenças de pele. Você já ouviu falar em micose? Micose, popularmente conhecido como frieira. Observe a imagem das partes do corpo ao lado que são suscetíveis à proliferação de fungos. Essas regiões, elas têm intensa atividade das glândulas sudoríferas, ou seja, elas possuem uma elevada liberação de suor e manutenção de umidade e temperatura. Doenças de pele provocadas por fungos são conhecidas como micoses. Na natureza, existem fungos em toda parte, no chão, na areia, nos animais e até mesmo em nosso corpo. Mas somente alguns deles causam micoses no ser humano. Na pele, no couro cabeludo e nas unhas, os fungos encontram condições favoráveis, como umidade, alimento e temperatura adequada para crescer e se reproduzir, o que leva ao desenvolvimento de micoses. Aqui ao lado, como a professora mencionou, nós temos as regiões onde acontece a transpiração e é propício ao desenvolvimento de micoses. Os fungos causadores de micoses alimentam-se de queratina, proteína presente na pele, nas unhas e nos cabelos. Página 297. Cuidados para evitar micoses. Depois do banho, seque bem a pele, principalmente nas dobras, axilas e virilhas, e entre os dedos dos pés. Não ande descalço em vestiários, saunas, banheiros públicos, na praia e ao redor de piscinas. Evite permanecer muito tempo com roupas e calçados molhados. Evite usar vestimentas, principalmente peças íntimas, muito justas e feitas de tecidos que retêm a umidade. Dê preferência aos tecidos de algodão, pois permitem melhor evaporação do suor. Evite os tecidos sintéticos. Não use roupas, calçados, escovas de cabelo, toalhas e bonés de outras pessoas. Não use alicates, lixas de unha e tesouras que não tenham sido previamente esterilizados. No calor, prefira calçados abertos, como sandálias e chinelos. Se você sentir coceiras ou notar alguma alteração na pele, como descamações, manchas esbranquiçadas, lesões avermelhadas, deformações, ou no caso das unhas, rachaduras e mudança na coloração, consulte um médico. Quanto mais cedo a micose for diagnosticada, mais fácil será o tratamento. A higiene e o cuidado com a pele é a melhor maneira de prevenir contra esse tipo de infecção. Atividade 3. Antes de frequentar piscinas ou saunas coletivas, as pessoas devem fazer um exame dermatológico. Nesse exame, o médico inspeciona a pele das mãos, dos pés, das orelhas, das axilas, das virilhas, do tronco e dos membros. O que o médico procura verificar nesse exame? E por quê? Por que será que tem que fazer esse exame, hein, pessoal? Pensa, reflita e anote a sua resposta. Número 2. Durante o verão, utilizamos roupas, acessórios e outros produtos que nos dão conforto e proteção. Confira os que estão na lista a seguir e escreva como ou por que cada um deles contribui para manter a nossa saúde. Siga o modelo. A camiseta de algodão. Por que a camiseta de algodão favorece a nossa saúde? Porque os tecidos de algodão não retêm umidade, permitindo melhor evaporação do suor.
A toalha. Por que a toalha pode colaborar com a nossa saúde? Anote neste espaço. E assim sucessivamente. Página 299. Por que as micoses tendem a ocorrer mais no verão? Número 4. Médicos recomendam que os calçados fechados sejam expostos ao sol pelo menos uma vez por semana. Qual é a razão disso? Página 299. Em casa. Número 1. Escreva C, se a informação for correta, e I, se a informação for incorreta. Utilize o dicionário se for preciso. Retome as explicações, folheie a sua apostila e assinale C ou I conforme a opção. Atenção! Se houver frases incorretas, corrija-as. Ou seja, você vai reescrevê-las em seu caderno de maneira que ela fique correta, com uma afirmação verdadeira. Número 2. Por que é essencial ingerir muito líquido nas estações quentes do ano? E número 3. Por que se recomenda utilizar calçados em locais públicos como piscinas, saunas e vestiário? A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Assista novamente, reveja a matéria, realize as atividades e envie as fotos para a professora. Vejo você na próxima aula. Até mais!